Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se eu sento o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Opa! Fala, galera da Extensiva! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tá, ó, antes da gente começar, deixa eu só dar um recadinho aqui. Essa aula foi gravada, tá, gente? Eu não estou ao vivo, estou com vocês, mas é a Camila do passado que está falando com vocês. Por causa do feriado, né? Então, a gente tá com a aula gravada, mas isso não quer dizer que vocês estão desamparados. Vocês sabem que qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da aula, vai anotando aí. E se realmente acabou a aula e você ficou com aquela dúvida, você não conseguiu pegar, fala comigo, tá? Me procura lá no direct do Instagram, que eu vou te dar todo o apoio que você precisa. Show de bola, gente? Vamos começar? Vamos falar mais um pouquinho de plantinhas. Estava soltando esse cabelo que eu tentei fazer um penteado aqui que não funcionou muito bem. Ficou um negócio esquisito, eu tô passando a ter. Pronto, bem melhor agora. Vamos falar, então, um pouco mais das plantas, tá? A gente começou a falar de planta na semana passada. Foi uma aula, assim, destruidora. Não sei se vocês lembram. A gente falou dos 4 grupos de plantas numa aula só. A gente deu uma passada pela primeira vez em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Foi muita coisa, sem dúvida, tá? Então, antes de começar a aula de hoje, eu vou voltar um pouquinho na aula de semana passada, porque ficou faltando que a gente deixa para a aula de hoje, porque não tem como dar na semana passada as 2 classes de angiospermas. Show? Eu vi que no final da semana passada tinha algumas pessoas me perguntando: ai, Camila, e as monocotiledôneas, e as dicotiledôneas, e os tipos de angiospermas? Tava na aula de hoje, tá, gente? Porque senão não tinha como. Vocês já foram massacrados semana passada. Vou só dar um leve remember aí na tua mente, tá? Angiosperma foi o último grupo de plantas que a gente viu. As angiospermas são aquelas plantas que têm frutos. Lembra disso? É a grande característica desse grupo. O Enem falou de uma planta que tem fruto para proteger e dispersar a semente, que tem um fruto envolvendo a semente, amigo, é angiosperma. Não tem erro, tá? E as angiospermas são divididas em 2 grupos. As monocotiledôneas e as dicotiledôneas. É uma decorebinha, mas que pode aparecer, vocês vão ver por quê. Exemplos de monocotiledôneos: arroz, milho e trigo são ótimos exemplos de monocotiledôneos. Enquanto dicotiledôneas clássicas são o feijão, soja e ervilha. Acho que já deu pra ver, né? O prato clássico do brasileiro é o arroz com feijão, que é um prato que mistura uma monocotiledônea com uma dicotiledônea. A gente também tem a questão da soja no Brasil, que é muito forte, e a soja é uma dicotiledônea. Então isso pode aparecer para vocês nesse sentido, tá? Coloquei aqui uma tabelinha, porque basicamente é muita decoreba mesmo, tá? O que diferencia uma angiosperma monocotiledônea de uma angiosperma dicotiledônea? O próprio nome diz, tá? O número de cotilédones ali na semente. O cotilédone é uma reserva nutritiva da semente. As monocotiledôneas, como o próprio nome diz, elas têm só um cotilédone
na semente. Enquanto as dicotiledôneas têm a presença de 2 cotilédones na semente. É claro que essa característica não é das melhores de você usar, né? Quais são as outras características que dividem esses 2 grupos de angiospermas? Você pode olhar pela folha. Pegou a folha, tá? Da angiosperma. E ela tem essas nervuras, tá vendo? Esses tracinhos, essas nervuras paralelas, é uma monocotiledônea. Agora, se você pegar a folha de uma angiosperma e a nervura for reticular, tá vendo? Tem uma central de onde partem as outras, já é uma dicotiledônea. Uma outra forma de você perceber é pelos vasos condutores de seiva. Lembra que a gente falou semana passada do xileme, do floema, os vasos que conduzem a seiva? Vamos lembrar deles hoje? Nas monocotiledôneas, esses vasos são desorganizados. Nas dicotiledôneas, o floema é sempre mais para fora, enquanto o xilema é sempre mais para dentro do caule. Tá? Tem uma organização. A raiz também é diferente. A raiz da monocotiledônea é essa raiz aqui que é uma bagunça. Tem vários ramos mais ou menos do mesmo tamanho, que é o que a gente chama de raiz fasciculada ou cabeleira. Enquanto a raiz da dicotiledônea é uma raiz que tem um eixo principal de onde partem os ramos, que é essa raiz axial ou pivotante. E a flor também é diferente, tá? Nas monocotiledôneas, a flor ela costuma ser trímera, ou seja, tem 3 pétalas ou múltiplos de 3. Enquanto nas dicotiledôneas, ela é tetrâmera ou pentâmera. Tem 4 pétalas ou múltiplos de 4, ou 5 pétalas ou múltiplos de 5. É bem decorebinha, tá, gente? Essa é aquela tabela que não vai ter muito jeito. Você vai ter que imprimir e botar na parede do quarto. E sempre quando você for fazer um exercício, você dá uma olhada até você decorar. Mas pelo menos para vocês terem visto aí uma vez. E aí, de fato, agora eu consigo começar a nossa aula de hoje. Agora que vocês já viram os principais grupos de plantas, a gente precisa estudar um pouquinho a mais sobre como as plantas são, a histologia e a anatomia vegetal. Vocês não estudam histologia humana? O Marquinhos não ensina para vocês os tecidos que formam o corpo humano? Marquinhos te ensina lá, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Então, tá na hora de estudar a histologia das plantinhas, estudar os tecidos que formam as plantas. As plantas, gente, têm alguns grupos de tecidos principais, tá? É uma aula bem decorebinha. Vocês vão ver que não é muito difícil, eu prometo, tá? A gente tem os tecidos meristemáticos, os tecidos de revestimento, os tecidos de preenchimento e reserva, os tecidos de sustentação e de condução. Eu vou montar com vocês um mapinha no quadro, para depois vocês terem todos esses tecidos juntos, eu prometo, tá? Então vamos um por um desses tecidos que formam as plantas e sempre que der, eu vou fazer uma analogia com o ser humano, tá bom? Para não ficar muito confuso na cabeça de vocês. Vamos começar com esse primeiro tecido das plantas, que é o meristema ou tecido meristemático, tá? O meristema é um tecido das plantas que é feito de células indiferenciadas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as células do meristema são células que são capazes de dar origem a todos os outros tecidos da planta. Eu quero que vocês percebam o meristema como se fosse um tecido mãe. O meristema é o tecido que é capaz de dar origem, que é capaz de se diferenciar em todos os outros tecidos que eu vou te mostrar na aula de hoje. Todos os outros tecidos vêm do meristema. Fazendo uma analogia, ele é como se fosse a nossa célula-tronco. Lembra que o Marquinhos ensina para vocês, ou ainda vai ensinar lá em embriologia? O Marquinhos vai falar de célula-tronco embrionária,
que são aquelas células tronco que você pega lá do embrião, que são aquelas células tronco totipotentes, que podem dar origem a todos os nossos tecidos. Por isso que são células tão usadas para pesquisa, porque essas células tronco embrionárias são capazes de se diferenciar em todos os outros tecidos do corpo humano, tá? O meristema seria análogo a isso. O meristema é esse tecido da planta que é capaz de gerar todos os outros, tá? A gente tem dois tipos principais de meristemas: o primário e o secundário. O meristema primário, ele costuma ficar lá na ponta do caule ou na ponta da raiz da planta. Lá na ponta do caule, ele é chamado de meristema apical do caule. E lá na ponta da raiz, ele é chamado de meristema subapical da raiz. É esse meristema lá na ponta do caule, ou esse meristema lá na ponta da raiz, que faz a planta crescer em altura, que é o que a gente chama de crescimento longitudinal da planta. Então, esse meristema primário é o que faz a planta crescer para cima e para baixo, tá? E existe um outro meristema, que é o meristema secundário. Não é toda planta que tem meristema secundário, só gímeno e anjo que tem. O meristema secundário é o que engrossa a planta, é o que faz ela crescer em espessura para os lados. Então, qualquer meristema está relacionado ao crescimento, que é ele que vai formar outros tecidos da planta. Se ele for primário, ele está lá na pontinha do caule ou na pontinha da raiz. Ele faz a planta crescer em altura. Se ele for secundário, ele faz a planta crescer em espessura. Show? Tranquilo? Tecidos de revestimento. A planta tem dois principais tecidos de revestimento. E aí vocês têm que saber comparar um com o outro. A epiderme e o suber. Então, tanto a epiderme e o suber são tecidos de revestimento da planta. Fazendo uma analogia com o corpo humano, é como se fosse o nosso tecido epitelial. O tecido epitelial é o tecido que reveste o nosso corpo, tanto por fora quanto por dentro. Esse tecido de revestimento, esses tecidos de revestimento, a epiderme e o suber, a gente também tem uma epiderme, né? Na nossa pele, que é feita de tecido epitelial. É como se fosse o nosso tecido epitelial, tá? A epiderme é um tecido de revestimento feito de células vivas, tá, gente? Isso é super importante nas plantas. A planta, diferente da gente, a planta tem tecido morto. Sim, nas plantas tem tecidos que são feitos de células mortas, tá? Então vocês têm que saber diferenciar nas plantas essa característica. Então a epiderme é um tecido feito de células vivas, tá? A epiderme é um tecido de revestimento que tem uma camada em cima dele chamada de cutícula. Tá vendo aqui? Em roxo a cutícula, ou aqui em marronzinho a cutícula. Então, em cima da epiderme tem essa cutícula. A cutícula é uma camada que evita a perda de água, tá? Então, é muito comum a folha das plantas ser revestida de epiderme. Lembra que a gente viu que as plantas transpiram pela folha? Lembra que eu já falei isso para vocês várias vezes, que as plantas perdem água pelas folhas, né? Então, o revestimento das folhas costuma ser feito de epiderme. Exatamente porque esse tecido tem essa cutícula, tem essa camada, que pode variar em espessura, para evitar a perda de água, tá? O suber já é um tecido de revestimento morto, tá? Ele costuma ser encontrado, por exemplo, no caule das plantas. Tá vendo aqui, ó? Eles tirando esse suber que reveste o caule. É um tecido morto, tá? Que também pode ter uma função de impermeabilização, tá? Dessas partes da planta. A gente não costuma ter suber na folha. É muito comum de encontrar no caule, tá? Tranquilo? De boa? É desse suber aqui que a gente faz aquela cortiça. Por exemplo, rolha de vinho.
Tem rolha de vinho que é feita de cortiça. Esse material vem desse Suber, desse tecido de revestimento. Não sei se vocês têm em casa, eu amava quando eu era adolescente aquele quadro de cortiça pra botar foto, botar recado. Acho que os jovens hoje em dia não usam mais. Mas eu amava com aquelas taxinhas. Minha mãe ficava pra morrer porque a taxinha caía no chão, tinha medo de pisar, do cachorro engolia. Mas eu amava aquela cortiça. Vem do Suber também. Tá bom, gente? Então, epiderme, tecido de revestimento vivo. Tem essa camada, essa cutícula. Suber, tecido morto. Tecido de revestimento morto, tá? A epiderme, ela ainda tem algumas adaptações que podem aparecer na sua prova do Enem. Então, todas essas estruturas que eu vou falar pra vocês agora, gente, são estruturas que aparecem na epiderme, tá? Não é no Suber. Show? Tranquilo? Pelos. Tá? Em algumas regiões da planta, a epiderme pode apresentar a presença de pelos. Então, a gente vai ver hoje a estrutura da raiz. A gente vai ver que uma parte da raiz, uma parte da epiderme da raiz, tá vendo aqui? Tem a presença desses pelos, tá? Que são responsáveis por absorver água e sais do solo. É essa região da raiz que tem esses pelos na epiderme que absorve água e sal do chão, do solo, tá? Outra estrutura que pode aparecer na epiderme são os tricomas. Só cuidado para não confundir, ó. O tricoma parece pelinho, tá vendo aqui esses tricomas? Parece um pelinho, tá? Mas não é para absorver água e sal. Normalmente, gente, esses tricomas, esses pelinhos, eles liberam substâncias que afastam os herbívoros. As plantas, elas têm que ter um mecanismo de se defender dos herbívoros, né? Porque os herbívoros são os animais que comem as plantas. Então, algumas plantas têm esses tricomas que liberam essas substâncias que afastam esses predadores, tá? Esses herbívoros. Outra adaptação da epiderme é o estômato. O estômato a gente já falou várias vezes. É muito comum na epiderme da folha. São aqueles buraquinhos que tem na folha, que tem na epiderme da folha, por onde entra o gás carbônico, por onde entra o CO2 para fazer a fotossíntese. Olha aqui. Então, na epiderme que reveste a folha, a gente tem esses buraquinhos, tem esses estômatos para entrar o CO2. E é por aqui que sai a água. É por aqui que a planta transpira na folha, tá? E a gente também pode falar, tá, dos hidatódios. Os hidatódios são estruturas que eliminam excesso de água, tá? Então, em algumas plantinhas, a gente pode ver a eliminação desse excesso de água pela epiderme, por esses hidatódios, que é um fenômeno que a gente chama de gutação. E, por fim, os acúlios. Toma só cuidado, tá, gente? Os acúlios são projeções da epiderme para proteção. Vocês têm mania de confundir acúlio com espinho, tá? Espinho, gente, é o que tem no cacto. Espinho a gente viu na aula de caatinga, lembra? Espinho é uma folha modificada. O espinho, ele até pode proteger, mas não é essa a função principal dele. O espinho é para reduzir a transpiração. Lembra que a gente está falando aqui que as plantas transpiram pela folha? Quanto mais folhas uma planta tem, mais ela transpira, mais ela perde água, tá? Um cacto, ele não pode transpirar. Senão ele vai morrer. Porque ele vive num ambiente que é seco, que é a caatinga. Se ele não pode transpirar, ele não pode ter folha. Então, a folha dele é transformada em espinho. Então, o espinho é uma folha que se modificou, tá? Para evitar a transpiração. Tanto que quem faz fotossíntese no cacto é o caule. Repara que é o caule que é verde para fazer a fotossíntese, tá? Acúlio é que é para proteção. Repara que a roseira, ela tem folha. Se ela tem folha, ela não tem espinho. Porque onde tem espinho não tem folha. A folha vira o espinho. Se a roseira tem folha, isso aqui que ela tem, isso aqui é um acúlio. É uma projeção da epiderme. E aí sim, que serve para proteção, tá? Eu sei que no dia a dia a gente fala que a roseira, a rosa tem espinho, mas a rosa não tem espinho. Quem tem espinho é o cacto, tá? Que é uma folha modificada para evitar a perda de água.
O que a rosa tem é o acúleo, essa projeção da epiderme que é para proteger. Aí, de fato, sim, é para proteção. Show, gente? Epiderme suber, os de revestimento. Daqui a pouco a gente vai montar um mapinha e relembrar tudo isso. Terceiro grupo, os tecidos de preenchimento e reserva. Esses tecidos de preenchimento e reserva das plantas a gente pode chamar de forma geral de parênquimas, tá? Então os parênquimas, ou eles estão ali para preencher algum espaço, e aí muitas vezes eles são chamados de córtex ou parênquimas corticais, quando eles estão ali para preencher algum espaço, tá? Ou são tecidos de reserva, de armazenamento de alguma substância. E aí fica bem fácil de saber pelo nome. Por exemplo, o parênquima que a planta usa para armazenar amido é o parênquima amilífero. O parênquima que a planta usa para armazenar clorofila é o parênquima clorofiliano. O parênquima que a planta usa para armazenar água, típica de plantas de ambiente seco, que tem que estocar água para as horas, né, mais secas, para os momentos mais secos do ano, é o parênquima aquífero. O parênquima que as plantas usam para armazenar ar, para flutuar, tipo a Vitória Régia flutua porque ela armazena ar dentro dela. É o parênquima aerífero. Então fica bem fácil de vocês verem no Enem o que esse parênquima ele tá armazenando, tá? Próximo grupo de tecido, os de sustentação. São dois que têm um nome horrível. Colênquima e esclerênquima. Vamos lá. O colênquima é um tecido vivo de sustentação. Ele sustenta a planta através da celulose. Ele é um tecido de sustentação mais flexível. Já o esclerênquima é um tecido de sustentação morto. Ele sustenta a partir de uma substância que a gente chama de lignina. Ele dá uma sustentação mais rígida. Vou te dar uma analogia com o ser humano. Pensa na cartilagem. A cartilagem sustenta o nosso corpo. A cartilagem do nosso nariz sustenta o nosso nariz. A cartilagem da nossa orelha sustenta a nossa orelha para a gente escutar melhor, tá? A cartilagem é uma sustentação mais flexível. É como se fosse o colênquima. O osso já é uma sustentação mais rígida. É como se fosse o esclerênquima. Sacou? Então, os dois são tecidos que sustentam a planta. A planta não tem osso. Então, ela vai ter outra forma de sustentação. A planta não tem cartilagem. Ela vai ter uma outra forma de sustentação, que é o colênquima e o esclerênquima. O colênquima é vivo e tem essa sustentação mais flexível. O esclerênquima, ele é morto e dá uma sustentação mais rígida na planta. E, por fim, os tecidos de condução, que a gente já viu na semana passada, os vasos condutores de seiva, xilema e floema. O floema também pode ser chamado de líber, tá, gente? Ou vaso liberiano. É o nome mais antigo, mas às vezes aparece. O floema, ele conduz seiva elaborada. O floema é o vaso que conduz aquela seiva rica em glicose, açúcar. Já o xilema também pode ser chamado de lenha ou vaso lenhoso. O xilema, ele é aquele vaso que conduz seiva bruta. Aquela seiva que é típica de água e sais minerais, tá? Uma outra diferença, que vocês não viram semana passada, é que o xilema é morto, enquanto o floema é feito de células vivas. Tranquilo, gente? Antes da gente ir para a parte anatômica, antes da gente juntar esses tecidos para formar órgãos, vem aqui comigo. Faz rapidinho, mas é rapidinho mesmo, um mapinha de histologia vegetal. Eu sei que vocês odeiam histologia vegetal, tá? Eu sei, eu tenho consciência disso, que vocês não gostam de planta, de tecido de planta, muita decoreba mesmo, tá? Mas eu acho que esse mapinha vai te ajudar. Então, o primeiro tecido que eu quero que você lembre, cara, é o meristema. O meristema é o tecido que é tipo o tecido mãe, tá? De todos os outros tecidos, cara. Tem que lembrar que o meristema é aquele tecido feito de células indiferenciadas.
Ou seja, são aquelas células que são capazes de se diferenciar, são aquelas células que são capazes de dar origem aos outros tecidos. Tá? Show? Lembrar dos dois meristemas, tá? Vou botar aqui para você não esquecer. O primário e o secundário. O primário é o que faz a planta crescer em altura, né? É aquele crescimento longitudinal. Tá lá na ponta da raiz ou lá na ponta do caule, tá? Semana que vem a gente vai falar mais sobre ele, porque ele produz um hormônio importantíssimo para a planta. O meristema secundário só tem gímeno e anjo. É aquele meristema que faz a planta crescer em espessura. Engrossa o caule da planta. Show? Agora vem para os outros tecidos. Quero que você lembre também, vou puxar para cá, dos tecidos de revestimento. Aí, pô, lembrar de dois, né? Tem que lembrar de epiderme e tem que lembrar de suber. Aí, epiderme, tem que lembrar que é tecido vivo, feito de célula viva, tá? Lembrar que a epiderme tem aquela camada que é a cutícula para evitar a perda de água. Show, muito comum na folha, por exemplo. A epiderme é um tecido de revestimento que também pode ter várias adaptações, tá? Eu não vou botar as funções de todas aqui, porque senão o mapa fica com muita coisa. Mas lembrar que é na epiderme que tem o estômago, aqueles buraquinhos por onde entra o CO2 e por onde a planta transpira, perde água. Lembrar dos acúlios, que tem lá na epiderme da rosa, que é para proteção, que hoje vocês aprenderam que não são espinhos. Lembrar que é na epiderme também que pode ter aqueles tricomas, que afastam os herbívoros, que pode ter os pelos. Na epiderme da raiz a gente vai ver que tem pelos absorventes, para absorver água e sal do solo, que tem os hidatódios, para fazer a gutação, para eliminar o excesso de água, tá? Suber já é tecido morto. É da onde vem a cortiça, tá? Muito comum no caule e também numa parte da raiz. Veremos depois quando chegarmos em anatomia, tá? Vou puxar aqui para esse canto também os parênquimas, tá? Os tecidos de reserva e preenchimento. Podem ser chamados de forma geral de parênquimas, tá? Aí tem vários parênquimas, depende do que eles estão fazendo. Normalmente, quando o parênquima é para preencher espaço, ele pode ser chamado de córtex ou parênquima cortical. Tem também parênquima que armazena amido, aí é o amilífero. Parênquima que armazena água, tipo do cacto, que é o aquífero. Que armazena ar, tipo da Vitória Régia, para ela flutuar, que é o aerífero. Que armazena clorofila, que é o clorofiliano. E por aí vai, tá? Jogar aqui para esse outro lado os tecidos também de sustentação. Planta não tem cartilagem, né? Planta não tem osso. Então ela vai se sustentar através de dois tecidos, o colênquima, vamos apertar aqui que dá, e o esclerênquima. Depois vocês se acostumam com o nome, ou não. O colênquima é vivo. O esclerênquima tá morto. O colênquima sustenta pela celulose. O esclerênquima pela lignina. O colênquima dá uma sustentação mais flexível, como se fosse a nossa cartilagem. O esclerênquima dá uma sustentação mais rígida, tipo o nosso osso. Show? E para fechar aqui para baixo, os tecidos de condução. Esses dois que vocês já começaram a ver na semana passada, xilema e floema. Só não tem briófita. Pteridófita, gímeno, anjo, tem xilema, tem floema. Xilema morto. Conduz seiva bruta.
que é aquela seiva típica de água e sais. Então, é ele que leva água e sais na planta. Floema é vivo. É o vaso que conduz seiva elaborada. É o vaso que conduz glicose e açúcar de um lado para o outro na planta. E aí, gente? Esse mapinha mental ajuda? A matéria é chata? Pode ser. Tem muito nome? Pode também ser. Mas dá uma ajudada esse mapinha mental? Colar na parede do quarto e dar sempre uma consultada nele? Tira um print aí. Tira o seu print. Calma aí, meu cabeção aí na frente. Tira um printzão. E joga pra cá, meu diretor. Que agora, pra fechar a nossa aula, né, nesses minutinhos finais, a gente vai juntar esses tecidos pra formar órgãos, né? Quando vocês aprendem histologia humana, quando vocês aprendem os tecidos do corpo humano, depois vocês juntam esses tecidos para formar os nossos órgãos e os nossos sistemas. Mesma coisa nas plantas. Agora que vocês aprenderam histologia vegetal, vamos dar uma olhada na anatomia vegetal. Quais são os órgãos formados por estes tecidos? Basicamente, gente, eu vou focar com vocês em 3. Caule, raiz e flores, tá? Que são os mais importantes pro Enem. Bora começar do caule? Vamos dar uma olhadinha no caule? Eu queria fazer essa estrutura do caule, tá? Lá no quadro com vocês. E aí depois eu mostro no slide. Vem pra cá, então. Que a gente vai construir rapidinho um caule juntos, tá? Porque se olhar direto na imagem, eu acho que vocês vão se embananar um pouco. Embananar. Quando eu uso essa expressão, eu vejo que eu tô ficando uma senhora. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Eu não sei porque eu uso esse pilo azul, que ele gruda no quadro. Fica pra sempre aqui. Depois eu passo um álcool e tiro o excesso. Então, eu vou colocar aqui, gente, o caule de uma plantinha. Tá? Eu vou estar trabalhando com gímino ou com anjo. Aqui eu botei uma angiosperma aleatória, mas poderia ser uma gimnosperma também, tá? Vocês sempre aprendem estrutura de caule em gímino e anjo, justamente porque o caule delas cresce em espessura. Tem aquele meristema secundário, aquele caule que consegue engrossar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar esse caule aqui. Então, imagina que eu tô olhando esse caule assim de cima. Então, tá aqui, né? Como se fosse isso aqui, né? Tá aqui o caule. É como se eu tivesse cortado. Tô olhando ele aqui de cima, tá vendo? Como se fosse uma pizza. E aí eu vou pegar uma fatia desse caule. Show? Belezinha? Maravilha? Então aqui tá o centro do caule. Aqui é a parte mais interna do caule. Vamos lá. Esse caule, ele tem 2 meristemas secundários que geram os outros tecidos do caule, que fazem esse caule engrossar. Então, o que eu tô botando aqui em vermelho são os meristemas secundários. São os meristemas que vão gerar os outros tecidos do caule para que ele engrosse. Quem são esses 2 meristemas secundários que eu botarei aqui em vermelho? Aqui nós vamos ter o câmbio e aqui nós vamos ter o felogênio. Então, se você olhar aqui na minha imagem, rapidinho, joga aqui pra mim, diretor. Então, aqui, ó, o câmbio e o felogênio, tá? Não sei se tem uma outra... essa imagem é melhorzinha de vocês verem que tá mais completa. O câmbio e o felogênio. Show? Tranquilo? São os 2 meristemas secundários. Vem comigo. O que o câmbio vai gerar, tá? O câmbio vai gerar os 2 vasos condutores. Para dentro, o câmbio vai gerar o xilema. Moleza, tá? E para fora, vou botar aqui de outra cor para diferenciar melhor, o câmbio vai gerar o floema. Repara que o xilema ele é mais para dentro, o floema é mais para fora. Xilema conduz seiva bruta, água e sais. Floema conduz seiva elaborada, rica em glicose. Xilema morto, floema vivo. Então, o câmbio, que é esse meristema secundário, produziu o xilema para dentro, o floema para fora, tá? Floema clássico... Ih, por que eu botei de preto aqui? Calma aí.
Floema, vou botar aqui bonitinho, os vasos condutores do floema. Já sabemos que o floema conduz seiva elaborada, rica em glicose. Vou botar aqui só para você lembrar que são os vasinhos que conduzem seiva elaborada. Xilema é um pouquinho mais difícil. Porque o xilema, na verdade, ele é dividido em dois, tá? O xilema que eu tô falando para vocês, que conduz a seiva bruta, então vou botar aqui os vasos. Esse xilema que de fato conduz a seiva bruta, conduz água e sais, a gente chama de alburno. Então o alburno é o que a gente chama de xilema ativo. É o xilema que tem os vasos condutores. É o xilema que conduz a seiva bruta. Uma outra parte do xilema, pra cá, é o que forma a madeira, que é o que a gente chama de cerne. Então, o xilema, na verdade, ele é formado pelo cerne e pelo alburno. O cerne é essa parte mais de dentro lá do caule. O cerne é lá no miolo do caule. É a madeira. Quando você pega o caule para pegar madeira, o que tu tá pegando é o cerne. O alburno é o que vocês chamam de xilema. É o xilema que tem os vasos para conduzir seiva bruta, água e sais. Então, o câmbio formou o xilema e o floema. O felogênio vai formar duas coisas. Para dentro, o felogênio vai formar um parênquima cortical, um parênquima que preenche espaço, que é a feloderme. Dá para botar aqui? Vou botar aqui. Então, para dentro, o felogênio vai formar a feloderme, que é um tecido de preenchimento, é um parênquima cortical. Para fora, o felogênio vai formar o suber, que é aquele tecido de revestimento morto que reveste o caule. Show? Então, o felogênio para dentro forma a feloderme, para fora o suber. Essa é a estrutura do caule. Então, quando a gente pega o caule de uma planta, de uma gímena ou de uma anjo, o câmbio e o felogênio produzem todas essas estruturas. O câmbio produz xilema para dentro, floema para fora. O felogênio produz a feloderme para dentro, o suber para fora. Show? Tranquilo, gente? De boa? Tá? Deu para pegar? Tira um print. Calma aí, tira meu cabeção. Tira um printzinho. Que acho que vai ficar bem tranquilo de vocês verem. Então, repara que eu juntei vários tecidos, juntei vaso condutor, xilema e floema, juntei meristema secundário, câmbio e felogênio, juntei parênquima, que é a feloderme, juntei revestimento, que é suber, juntei vários tecidos que a gente aprendeu e formei um caule. Tranquilo? Joga pra cá, diretor. Aqui nessa imagem, eu botei tudo explicadinho pra vocês. Então, os meristemas secundários, câmbio, felogênio, formando as estruturas. Câmbio formando o xilema, com o cerne, alburno e o floema, e o felogênio formando o suber e a feloderme. Tá bem explicadinho depois. E vamos de raiz, né? Que já estamos acabando a nossa aula, ainda falta raiz e falta flor, tá? Raiz. Como é que é a estrutura de uma raiz? Primeiro, deixa eu te mostrar um pouquinho sobre a estrutura externa da raiz, tá? Primeiro, que eu quero que você perceba aqui, tá? Na pontinha da raiz, eu tinha te falado que tinha um meristema primário, lembra? Então, lá na ponta do caule e lá na ponta da raiz, tem o meristema primário. Vocês concordam comigo que esse meristema primário é uma estrutura extremamente importante? É a partir desse meristema primário que a gente vai ter o crescimento da raiz. Então, esse meristema primário, ele é protegido por essa estrutura aqui, que é a coifa. Então, a coifa é essa estrutura que protege essa ponta da raiz, onde está o meristema primário. Logo acima, a gente tem a região da raiz, que tem aqueles pelos absorventes, para absorver água e sais do solo. Essa região da raiz que tem os pelos para absorver água e sais é a zona pilífera, ou região pilífera da raiz, tá? E por fim,
a gente tem aqui em cima a região onde saem os ramos da raiz, as ramificações, que é a chamada zona de ramificação. Show? Então a estrutura externa da raiz ela não é muito difícil. Aqui na pontinha o meristema primário, por onde a raiz vai crescer, protegidinho com a coifa. Aqui é a região onde tem os pelos, então é por aqui que a raiz absorve água e sais, é a zona pilífera. E aqui é a região onde tem as ramificações, que é a zona de ramificação, tá? Show de bola? Agora, como é a estrutura interna da raiz? Vamos lá, essa eu queria desenhar rapidinho no quadro com vocês. Joga pra mim, diretor. Igual a gente fez aqui com o caule, eu acho que se a gente desenha juntos, né, é bem mais fácil da gente ver. Para estudar a estrutura interna da raiz, gente, a gente pega a região da raiz onde tem os pelos, tá? A gente estuda a zona pilífera, tá bom? Então você pega essa região onde tem os pelos absorventes. Então imagina que eu tô olhando aqui essa região da raiz por dentro, né? Como se fosse lá o caule, fazendo esse corte assim. Então aqui eu tenho os pelos absorventes. Primeira coisa, falei pra vocês lá no início da aula que os pelos são adaptações de que tecido? Que tecido de revestimento que tem pelo? Epiderme. Então esse tecido aqui, que eu vou botar em preto mesmo, vou só ligar aqui os pontos mais ou menos, esse tecido aqui de revestimento é a epiderme, que é onde estão os pelos absorventes. Mais para dentro da raiz, a gente tem um outro tecido mais interno. Esse tecido aqui mais interno, que eu vou botar de vermelho, que só vai aparecer aqui na raiz, é a endoderme. Entre a epiderme e a endoderme, a gente tem um parênquima de preenchimento, de espaço, que a gente chama de córtex. Show? E aqui dentro, lá na meiuca da raiz, a gente tem os vasos condutores de seiva. A gente tem o floeminha, aqui mais pra fora, vou botar assim, e o xilema no meio, tá? Mas vamos botar, vou botar pra focar aqui pra vocês, acho que vai ficar melhor, até pra não ficar muito pequenininho, o xilema, que é o que vai me interessar aqui agora. Então aqui tá o xilema, aqui tá o vaso condutor de seiva bruta. Então o que acontece? A gente viu que esses pelos absorventes aqui da epiderme, da raiz, eles vão absorver água e sais. Perfeito? Show de bola. E essa água e esses sais, essa seiva bruta, vai ser transportada pelo xilema para o resto da planta. Então o xilema vai pegar essa água e esses sais, essa seiva bruta, e vai conduzir pela planta toda, até lá a ponta do caule. Vai subir com essa seiva bruta. Vocês concordam que a água e os sais que a planta absorve do solo, eles não estão limpos? Tipo assim, a água que a planta absorve do solo, ela não é uma água pura. Não é 100% limpa, né? A água que a planta absorve do solo, ela vem com sujeira, com impurezas, com patógenos. Ela não é uma água limpa. A gente, na nossa casa, usa um filtro. Concorda comigo? A água que a gente bebe, antes de beber, a gente passa num filtro de barro, num filtro elétrico, a gente passa num filtro para dar uma limpada. Então, antes do xilema conduzir essa água, antes do xilema espalhar essa água pela planta, essa água ela tem que ser filtrada, porque ela vem com sujeira, impureza, patógenos. Como é que vai acontecer essa filtração da água? Então, essa água é absorvida pelos pelos, vem passando aqui pelo córtex. Ela é filtrada aqui, na endoderme. A endoderme é como se fosse o filtro da planta. Então, o que acontece? Na endoderme, gente, essas células da endoderme, elas são muito grudadas umas nas outras. Isso porque entre elas existe uma estrutura
chamada de estrias de Caspari. Se assusta com o nome não, tá? As estrias de Caspari, né, essa estria de Caspari, é uma estrutura que faz com que as células da endoderme sejam grudadas. Isso é importante, porque como uma célula da endoderme é grudada na outra, a água, quando chegar aqui, antes de entrar no xilema, ela vai passar por dentro da célula e não entre elas. Quando a água passar por dentro da célula da endoderme, é a célula que vai fazer essa filtração. Então, essas estrias de Caspari, elas são muito importantes por isso. Se a água passasse aqui, ó, se a água passasse entre as células, estão vendo aqui? Ela ia passar cheia de sujeira, cheia de impureza. Ela ia chegar no xilema toda suja. Isso aqui não vai acontecer. Não ocorre. Porque como as células da endoderme são muito grudadas, a água vai ter que passar dentro da célula. E aí ela consegue ser filtrada. Essa é a importância da estria de Caspari. Tranquilo? Tira um print aí, que eu vou te mostrar isso aqui no slide rapidinho, ó. Joga pra cá, meu diretor. Exatamente isso aqui. Então, observa que a água ela vem aqui pela epiderme, né? O pelo absorvente absorve, passa pelo córtex. Quando ela chega aqui na endoderme, a gente tem as estrias de Caspari, tá vendo? A estria de Caspari, ela deixa essa célula da endoderme muito grudada na outra. Então, a água, ela não vai conseguir passar entre as células, que é o que a gente chama, tá, de apoplasto. A água não consegue passar por apoplasto. Ela não consegue passar entre as células. A água é forçada a passar por dentro da célula, que é o que a gente chama de simplasto. Ou seja, quando a água passa por simplasto, por dentro da célula, a célula da endoderme filtra ela. Então a água chega no xilema, já limpinha, já filtrada. Show de bola? E pra fechar, gente, a estrutura da flor. Que aí vai ser bem rapidinho mesmo, nem vou pro quadro. Quando eu falo em estrutura da flor, gente, eu tô falando de estrutura de flor de angiosperma, tá? Aquela flor que tem pétala, que tem sépala, aquela flor bonita. A flor das angiospermas pode ter tanto o aparelho reprodutor masculino quanto feminino, tá? O aparelho reprodutor feminino é chamado de gineceu. Quando a planta tiver gineceu, quando a flor da planta tiver o aparelho reprodutor feminino, a gente vai encontrar dentro da flor esses vasinhos, tá vendo a diferença? A gente vai encontrar esses vasinhos. Esses vasinhos a gente chama de carpelo, tá? Carpelo. A base do vaso, a base do carpelo, a gente chama de ovário. A boquinha do vaso, a boquinha do carpelo, por onde entra o pólen, a gente chama de estigma. E o cabinho que liga eles, o estilete. Pegou uma flor na sua casa e dentro da flor tem esses vasinhos, você já sabe que aquela é uma flor feminina, tem gineceu. Ali são vários carpelos, tá? Agora, pegou uma flor na sua casa e dentro dela tem esses cabinhos aqui, tá vendo que não é um vasinho, é um cabinho? Se você encontrar isso aqui já é o aparelho reprodutor masculino, o androceu, tá? O androceu é feito de vários estames, isso aqui são estames. O estame, ele é feito de uma bolinha na ponta, essa bolinha amarelinha aqui, que é a antera, e um cabinho, que é o filete, tá? E é claro que tem flor que são hermafroditas, tem flor que tem tanto o gineceu quanto o androceu. Então, pela flor, a gente consegue diferenciar esses dois aparelhos reprodutores. Tranquilo, galera? Deixei exercício para vocês praticarem um pouquinho. Novamente, uma aula muito extensa de planta, tá? Mas espero que tenha ajudado um pouquinho os mapinhas mentais, os desenhos no quadro. E qualquer dúvida, só me procurar lá no Instagram. Um beijo e tchau! Agora, somos mais de 1 milhão! Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem, sempre com você.
gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.